Agradecemos a Deus por mais um dia na casa dele e queremos aqui saudar os irmãos que se encontram em casa, no templo, e que nós possamos então estar nesse momento separando esse tempo para agradecer a Deus pelo dia. Acredito que você já fez muita coisa nesse dia, né? Já trabalhou, já se alimentou, já fez algum exercício físico, né? Ou então irá fazer ainda. Mas nesse momento eu gostaria que você separasse esse tempo para que pudéssemos nós ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, através das orações, dos hinos e da própria palavra que é aquela que nos dá a verdadeira palavra do Senhor. Mas antes, porém, irmãos, gostaria de fazer avisos importantes. Nesses dias, nesse mês agora, nós estamos comemorando os 33 anos da igreja, da nossa igreja. E então, a gente fecha o mês de agosto, no dia 29, com um culto especial, domingo. E é claro que nós teremos no culto 28, sábado, tá? Repito, 28, sábado, nós teremos um culto com a presença do pastor Felipe, conforme o convite que encaminhamos aos irmãos e vamos encaminhar de novo. Então, dia 28 temos o culto, no sábado, e daí, no dia 29, culto também presencial e online. E nesse dia, vai ser um dia muito especial. Nós vamos fazer batismo, vamos fazer profissão de fé. Então, gostaria de convidar aqueles que podem estar no templo para estarem aqui conosco, nos ajudando a cantar, nos ajudando a orar, nos ajudando a batizar. Então, convido a todos para estarem aqui conosco. Nos ajude, aqueles que puderem. Gostaria também de dizer aos irmãos que irão fazer profissão de fé e batismo, que nós iremos nos reunir, o conselho da igreja irá se reunir às 17 horas no templo, e eu convido a todos aqueles que vão fazer profissão de fé e batismo, para que se venham nesse horário a conversar com o conselho também, tá bom? Então nós estaremos aqui para conversar com você. Não esqueça, domingo, às 17 horas, reunião do conselho no templo. Gostaria de agradecer os irmãos que têm nos ajudado a manter o trabalho do Senhor. Continuem firmes, inabaláveis, fiéis, e o Senhor vos abençoará. Precisamos, irmãos, montar uma cesta básica também. Gostaria que você tivesse algum alimento na sua casa, ligue para mim, e nós então iremos aí buscar na sua casa, tá bom? Irmãos, feito esses avisos, acredito que é só. No final, eu pretendo reforçar esse aviso, né, como eu já disse para a igreja, para não me deixarem só, né? Então, nós estaremos aqui no templo fazendo mais esse trabalho de final de semana e aniversário da igreja. Feito esses avisos, irmãos, abra sua Bíblia agora, palavra de Deus para os nossos corações, continuando naquela direção de parábolas do Senhor. Nós vamos abrir o nosso texto hoje em Lucas capítulo 15, de 8 a 10. Eu acredito que nós já lemos essa parábola, e essa parábola, ela vem junto, você pode ler ela, que tem o mesmo sentido, com a parábola da ovelha perdida, e tem o sentido também com a parábola do filho pródigo. Então, essas três parábolas, se você for analisar, ela vai ser no mesmo contexto, na mesma direção de pensamento. Diz assim a palavra do Senhor, através da parábola da dracma perdida, Lucas 15, de 8 a 10. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Como eu já disse, então, se você for ler a parábola da ovelha perdida, também é alguém que se perdeu, que depois é encontrado, assim como a dracma, e depois tem algum júbilo. Da mesma forma, a parábola do filho pródigo também é o mesmo enredo, né? O mesmo sentido, que o filho pródigo vai embora, depois ele volta, o pai está de braços abertos, faz uma grande festa. Agora, atuando, irmãos, trazendo para a nossa realidade, né? Quantos irmãos que você conhece que estão fora da igreja, né?
por algum motivo. Aqui nós não queremos discutir nenhum motivo, né? Mas quantos que estão fora da casa do Senhor e que é preciso encontrar esses irmãos de novo. E é claro que eles precisam também se encontrar. Assim como o filho pródigo se encontrou lá perdido no chiqueiro do porco, também acredito que esses irmãos também precisam se encontrar, cair em si e voltar para a casa de Deus. Mas é claro que também existe um trabalho nosso como irmãos, né? Quantos você conhece que estão fora do aprisco? Quantos que você conhece que foram embora da casa do Pai? Quantas ovelhas que estão por aí perdidas, que ouviram a voz do Senhor um dia, disseram sim e depois foram embora por algum motivo? Então, a parábola nos chama a atenção nessa tarde, noite, para que nós possamos, então, encontrar essas ovelhas que estão fora do aprisco, né, e trazer de novo para o aprisco, para que continuem firmes e inabaláveis na presença do nosso Deus. Eu gostaria, então, que nós, prosseguindo nossa reunião de oração e reflexão, a gente pudesse cantar o hino de número 304, A Voz do Evangelho. Já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti, pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Venha todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais no mal, cobiçando seus prazeres, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Cantado o hino, irmãos, prosseguimos o nosso culto. Vamos fazer uma oração, lembrando que nessa oração nós podemos confessar os nossos pecados,
e nos colocarmos na presença do Senhor, pedindo que a palavra do Senhor, a seguir, fale aos nossos corações, fale àqueles que estão ouvindo a voz do Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui na Tua presença, sabendo que o Senhor está ouvindo a nossa oração. O Senhor vai ouvir e nos dizer, ó Deus, o que deveremos fazer, ou qual é a resposta do Senhor para as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou um dia e nos deu a palavra da vida eterna. Eu quero, ó Deus, te pedir perdão, Pai, por todos nós que nos encontramos agora, Senhor, diante do Senhor, confessando os nossos pecados. Pecados por omissão, pecado por não fazer aquilo que devemos fazer e não fazemos. Pecado a Deus porque nós pensamos coisas erradas e o Senhor esteja nos ajudando, Senhor. Nos amoldando, Senhor, as nossas vidas, trabalhando em nossas vidas, para que possamos, a Deus, a cada dia sermos melhores do que fomos ontem. Nos ajude, Senhor, a chegar diante do Senhor e ter essa capacidade de saber que o Senhor é o único Deus capaz de perdoar os nossos pecados e continuarmos, a Deus, a caminhada cristã com nossos fardos leves, Pai, sabendo que o Senhor entende a cada um dos seus filhos, o Senhor entende a cada um das suas ovelhas, aquelas, ó Deus, que oramos por aquelas ovelhas, ó Deus, que estão fora do aprisco, aquelas que precisam voltar, ó Deus, para a Tua casa, aquelas que precisam, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós pedimos que o Senhor esteja enviando, Senhor, um pregador, enviando, Senhor, um mensageiro da Tua palavra, enviando, Senhor, a cada um de nós para que possamos, ó Deus, buscar essas pessoas ao Teu aprisco para que haja festa, ó Deus, nos céus. E, ó Deus, como nós ouvimos bem, nós somos responsáveis, ó Deus, pela pregação do Evangelho e ouvimos também que somos responsáveis pela festa que há no céu quando um pecador se arrepende. Te louvamos, ó Deus, nessa tarde e noite. Continue a nos abençoar. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Continuando, irmãos, a nossa reunião, vamos então abrir para a edificação das nossas almas a palavra de Deus que se encontra em João, no Evangelho segundo João, 10, de 1 a 5, e depois usaremos também os versículos de 27 a 29. João 10, de 1 a 5. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Agora, o 26, 27, 28 e 29. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, que é lida nesse momento, palavra santa, verdadeira, transformadora. Fala, Senhor, aos nossos corações, nesse pequeno momento de reflexão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite, nós queremos falar sobre a voz de Deus, né? E para falar da voz de Deus, nós olhamos para esse texto, olhando para o texto, seu contexto, é Jesus trabalhando no seu ministério, nesses 3 anos que ele passa trabalhando com seus discípulos e trazendo libertação ao povo. Então nós vemos Jesus, então agora, ele se apresentando como o pastor, né? O pastor das ovelhas, aquele que cuida, aquele que trabalha pelas suas ovelhas e é capaz até, conforme o texto ele diz que ele é capaz ou
de morrer pelas ovelhas, dar a vida pelas ovelhas. Então, irmãos, nós falamos hoje desse texto e colocamos como título a voz de Deus, né? Nós vamos trabalhar com a voz de Deus, né, principalmente nessa pequena reflexão. Então, quando nós queremos ouvir a voz de Deus, aonde que nós vamos procurar, né? Essa é a grande pergunta. Quando você quer ouvir a voz de Deus, aonde que você procura? Eu gostaria de te dar aqui algumas dicas, né? É claro que talvez você já sabe, mas a primeira coisa que você tem quando você quiser ouvir a voz de Deus, não procure ninguém a não ser a própria Bíblia, que é a própria palavra de Deus, né? É aquela, alguém vai dizer assim, que eu li, quando você lê a Bíblia, você não lê nenhum livro onde que o autor está presente, mas a Bíblia, quando você lê ela, o autor da palavra está ali presente, né? Ou seja, Deus se faz presente quando nós lemos a sua palavra. Então, quando a gente quiser ouvir a voz de Deus, nós precisamos então olhar para a sua palavra, né? Está tudo aqui sobre a história de Deus, história de Jesus, história do Espírito Santo. Então, são essas três pessoas que conduzem as nossas vidas, cada um trabalhando em uma área, e nós vemos então que podemos então ouvir a voz de Deus primeiro, olhando para a sua palavra. E o texto, ele nos chama muita atenção, que nós pretendemos olhar para esse texto durante a nossa reflexão. Então, irmãos, vamos dizer mais um pouquinho sobre esse texto, ou sobre a voz de Deus, né? A voz é uma marca quase exclusiva, não é verdade? Quando você ouve alguém falar, você já, sem ver ou ver a pessoa, se você conhece, convive com ela, você vai poder identificar a pessoa pela voz. Então, a voz é uma marca quase exclusiva. Então, pela voz, você pode identificar alguém quando a pessoa está chegando, falando, você vai dizer assim, opa, eu conheço essa voz, né? Então, a voz de Deus também é assim. Se você tem intimidade com Deus, quando Deus falar com você, você vai escutar a voz de Deus, né? E quando o inimigo também falar, você vai identificar. Olha para o texto. Deus tem voz. Versículo de número 3, 10 e 3, né? Para este o porteiro abre as ovelhas ouvem a sua voz, né? Então, Deus tem voz. Ele tem a sua voz para as ovelhas, ele conversa com as suas ovelhas. Muitas das vezes as ovelhas que não conversam com Deus, né? Não falam com ele. Mas Deus, então, ele tem a sua voz e ele fala com as suas ovelhas de acordo com João 10, 3 e mais ainda, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? O que ele está dizendo aqui? Que apenas as ovelhas dele ouvem a sua voz. Então, Jesus está fazendo uma diferença aqui, daquelas ovelhas que não são, daquelas ovelhas que são dele, né? Tem ovelhas que não são dele. Então, isso fica claro aqui no texto, parece, né? Então, nós olhamos, repetindo aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Então, Deus tem essa voz de falar com suas ovelhas. Mas eu quero também apresentar aqui um perigo, porque também o inimigo tem voz. Olha o versículo de número 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, né? Que é o inimigo, um estranho. As suas ovelhas antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos, né? É como se uma mãe, um pai, estivesse chamando os seus filhos, né? E elas reconhecem a sua voz. Mas se algum estranho chamar algum filho, né, ela vai reconhecer que não é o pai, não é a mãe. Então, o inimigo também tem voz e nós precisamos tomar muito cuidado, porque o inimigo tem falado muito às nossas vidas. Ainda mais, irmãos, o versículo de número 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido, né? Então, nós vamos ouvir muitas vozes do inimigo, muitas vozes dos ladrões, salteadores, mas nós vamos, como filhos de Deus, nós vamos ouvir a voz do Todo-Poderoso Deus, né? Então, você, por exemplo, já tivemos alguma experiência de ouvir a voz de Deus? Eu acredito que sim. Claro,
nós estamos aqui. Um dia o Senhor nos chamou, nós ouvimos a voz dele e continuamos ouvindo, né, para melhorar as nossas vidas, porque essa voz de Deus, daqui a pouco nós vamos falar para que serve, quais são as características daqueles que ouvem a voz de Deus, quais são quem é que ouve a voz de Deus e o que eles fazem. Então nós já ouvimos a voz de Deus e podemos continuar ouvindo a voz do Senhor, como estamos aqui ouvindo agora. Como precisamos de ouvir a voz de Deus, não é verdade? Nesses dias tão difíceis em que o inimigo nos fala conosco, nós recebemos várias informações, mas a voz de Deus, ela está sempre presente. Por que precisamos ouvir a voz de Deus? Porque dele recebemos orientação, né? Recebemos orientações claras para as nossas vidas. Muitas das vezes nós não seguimos porque ou não ouvimos ou desobedecemos, mas a palavra do Senhor, a voz do Senhor, ela está dizendo a todos nós. Precisamos ouvir a voz de Deus para que mais? Para nos dar força, né? Para nós vencermos o nosso dia a dia. A vida não tem sido fácil, né? Dia a dia nós precisamos então vencer. Né? Tem gente que diz que a cada dia tem que matar um leão, e na verdade, a cada dia aparecem coisas inesperadas em nossas vidas. Né? Ou é na parte financeira, ou é na parte de saúde, ou é na parte espiritual, ou é na parte familiar. Nós precisamos então ouvir a voz de Deus para ter força, né? Para ter perseverança, para vencer as nossas dificuldades do dia a dia, para nós continuarmos lutando, as nossas lutas do dia a dia, e também para sermos, irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus para sermos consolados, né? Porque tem coisa em nossas vidas que a gente vai receber palavras de homens e nós, às vezes, não somos consolados. Mas Deus, quando Ele fala conosco, Ele vai nos consolar. Então, precisamos ouvir a voz de Deus para essas coisas. Aí, irmãos, entra outra parte, que às vezes nós somos pressionados, né? E nessa pressão, nesse desespero, nas grandes dificuldades, entra a voz do inimigo. E aí a gente fica, já que a gente está meio perdido, a gente acaba ouvindo a voz do inimigo. Né? Quantas vezes? Né? Quantas vezes a gente ouve a voz do inimigo e a gente atende a voz, porque nessa luta, nesse desespero, nessa força que nós fazemos, nessa luta, nós então acabamos ouvindo a voz do inimigo, e muitas das vezes nós podemos ouvir. Quais são as vozes do inimigo hoje? Né? É para você ir nos gurus, não na palavra. Às vezes nós vamos nos horóscopos, né? Tem crente, infelizmente, que confia nos horóscopos, né? Que nada mais é do que invenção humana, e nós então vemos aí a gente ouvindo outras vozes, né? E os grandes gurus estão aí para te dar uma direção que não é de Deus. Faz isso, faz aquilo, mas nós, quando vamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar coisa totalmente diferente, que não são palavras enganadoras, inventadas, para que nós possamos estar ouvindo a voz do inimigo. A voz de Deus é uma voz, irmãos, audível. Ele falou com os seus profetas, né? Ele falou com os seus discípulos, ele falou com os seus, aqueles a quem ele chamou, ele continua falando conosco. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, né? Ela está ecoando, né? Como nós cantamos a voz do Evangelho no hino 304, né? Então precisamos nós ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela é audível, né? Ela não é confusa, ela não é embaraçosa, ela não é enganadora. Ela é uma voz mansa, ela é uma voz suave, ela é uma voz de amor, ela é uma voz que nos traz direção, é uma voz que nos traz proteção, é uma voz que nos traz salvação. Então nós precisamos aí, urgentemente, todos nessa noite estão convidados a ouvir a voz de Deus, né? Não você não vai ouvir a voz de Deus procurando em vários lugares, né? Você tem um lugar certo para ouvir a voz de Deus. Entra no teu quarto, a palavra de Deus diz, e no teu quarto em secreto, o Pai te ouvirá e Ele falará com você. Através da palavra de Deus, nós podemos ouvir a voz de Deus. Através de uma igreja capaz de transmitir a voz de Deus, nós iremos ouvir a voz de Deus. Então é importante nós
ouvirmos a voz de Deus. Agora a pergunta é, nós podemos ouvir a voz de Deus? É claro que sim, como nós já falamos. Todos podem ouvir a voz de Deus. Alguns, é claro, que tratam este momento com indiferença. Entra, como dizia lá os antigos, né? Entra no ouvido e sai no outro. Né? Jesus vai voltar, entra aqui e sai aqui. Jesus quer a tua obediência, entra aqui e sai aqui. Jesus está te chamando, né? E nós, então, somos indiferentes. Muitas das vezes as pessoas são indiferentes com a voz de Deus. E nós precisamos parar um pouco, né? A nossa correria do dia a dia, como estamos fazendo aqui, e ouvir a voz de Deus, para a gente crescer espiritualmente. Todas as ovelhas escutam e identificam a voz de Deus, como nos vimos no texto. As ovelhas de Jesus seguem porque ouvem e conhecem a sua voz, conforme João 4, o 10:4. Então, Deus tem falado ao homem desde a criação, não é verdade? Falou com Adão lá no paraíso, ele continua falando com Abraão, Isaac, Jacó, Davi, vieram para os discípulos e o Senhor continua falando, e ele continua falando com as suas ovelhas hoje. Se você é a ovelha do Senhor, ele está falando com você. Nós não podemos ser indiferentes, nós não podemos então fugir de Deus, não querer ouvir a sua voz. Então Deus está se apresentando com a sua voz poderosa, com a sua voz salvadora. Então todos nós precisamos ouvir a voz de Deus. As ovelhas seguem porque ouvem e conhecem a sua voz. Deus tem falado ao homem desde a criação, mas nós é que não temos parado para ouvir a sua voz e obedecê-lo, obedecer o Senhor. Temos que abrir o coração e o nosso entendimento para poder ouvir e obedecer a voz de Deus. Nós vamos ver também Tiago falando que nós não podemos só ouvir a voz de Deus, né? Ou apenas ouvinte. E nós temos que ser o quê? Praticantes da palavra de Deus. Então, uma grande diferença. Tem gente que também está ouvindo, mas não está praticando a palavra de Deus. Então, irmãos, gostaria então de, nessa introdução, fazer uma pergunta e tentar responder aqui. A pergunta por que devemos ouvir a voz de Deus, entre tantas coisas? Então, diante disso, a gente coloca aqui as características daqueles que ouvem a voz de Deus. Característica daquela ovelha que ouve a voz de Deus. Primeira coisa que nós podemos ver nesse texto é que essa voz de Deus, ela dá direção para todos nós. Né? Ela dá direção para as suas ovelhas. João 10, 3 e 4 diz assim, 3 e 4. Para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as próprias ovelhas e as conduz. Então, tem uma direção, né? Ou nós vamos para lá, ou nós vamos para cá, ou nós vamos para cá. Então, Deus dá direção às suas ovelhas. Ele não deixa as suas ovelhas perdidas, né? Sem direção. Ele dá uma direção para nós. Às vezes nós que não ouvimos. Tem ovelhas que não ouvem e vão por outro caminho que Deus não está dando a direção e acabam caindo no precipício. Então, aquelas ovelhas que ouvem a voz de Deus, ela tem direção. O pastor é aquele que dirige. Jesus, ele dirige as suas ovelhas ao aprisco. Né? O que é o aprisco? É um lugar seguro, onde tem a cerca para o lobo não pular, para não pegar as ovelhas. É um lugar agradável, né? Onde as ovelhas vão deitar, vão descansar, vão proteger ali. Aquele aprisco vai ser protegido do sol, da chuva, do sereno, dos bichos, dos animais, né? Que vêm para roubar as ovelhas. Hein? Então nós vemos aí que Jesus, então, ele dá direção. O pastor, então, ele dirige as suas ovelhas ao aprisco. Assim como o Senhor está falando para você. Né? Você precisa estar dentro do aprisco, estar no corpo de Cristo, estar fazendo parte desse corpo, apesar desse corpo ser diverso. Né? São várias ovelhas com várias qualidades e dificuldades, com dons, talentos, falando agora da igreja. Nós precisamos, então, estar dentro desse aprisco, dentro desse corpo de Cristo. Então,
Aonde mais o Senhor dá a direção para nós? Ele dá a direção para as águas, né? Como o Salmos 23 vai retratar muito bem isso aqui. Então o Senhor, ele chama as suas ovelhas, ele dá a direção para o aprisco, ele dá a direção para as águas limpas, para as águas que realmente as ovelhas estão com sede. Não é verdade? Quando a gente está com sede, quando encontramos uma boa água, uma água limpa, uma água agradável para ser tomada, a gente vai se alegrar com isso, e esse pastor, então, ele leva essa ovelha para junto das águas, né? E então esse pastor, ele conduz, ele dá direção, ele não é aquele pastor que deixa você perdido em qualquer lugar. Ainda mais, retratando com o Salmos 23 ainda, em João 10, nós vamos ver que ele também fornece o alimento, né? Para as ovelhas o quê? São pastos, né, verdejantes, como algumas canções dizem, hinos. Nós vamos ver também que ele conduz essas pessoas, essas ovelhas, para esse alimento, que alimenta aquelas ovelhas, e depois elas podem voltar tranquilas para o seu aprisco, que ela está alimentada, né? E nós também, aplicando para as nossas vidas, qual que é o alimento espiritual nosso? É a palavra de Deus, né? Ao ouvir a voz de Deus, nós somos alimentados. Nós temos, como já dissemos lá atrás, na introdução, nós somos consolados, nós temos força. Através desse alimento, nós superamos, irmãos, os problemas que chegam até nós. E quantos problemas chegam? Quantos obstáculos nós temos que passar? E é nessa voz, é nesse alimento, é nesse aprisco que nós somos alimentados quando ouvimos a voz de Deus, porque esse Senhor, esse pastor, esse Jesus, ele dá a direção para as nossas vidas. E finalmente ainda a gente pode dizer que ele dá a direção, ele mostra para onde que devemos seguir, e é a segurança. Não, tem vários caminhos, né? Mas o caminho de Deus é esse aqui. Então a segurança total, nós vamos por esse caminho, porque é seguro, porque ele está à frente, ele vai à frente, protegendo as suas ovelhas. Então, irmãos, a primeira característica daqueles que ouvem a Deus é que essas pessoas, elas têm direção. Elas não estão no mundo perdida. Elas sabem de onde vieram. Elas sabem para onde vão. Elas sabem que Jesus vai voltar. Elas sabem que são peregrinos, que são passageiros, que são embaixadores, que esse lugar aqui não lhes pertence, né? Que nós estamos passando por aqui. Então, o Senhor, ele dá essa direção para nós. Nós olhamos horizontalmente, mas nós também olhamos verticalmente quando olhamos para os céus, que o nosso lugar, ele não é aqui. O pastor das ovelhas tem o interesse e o cuidado para, através da sua voz, oferecer direção segura para o seu rebanho, como eu já disse. As ovelhas de Jesus jamais ouvirão outro tipo de voz, como diz o texto, pois elas sabem perfeitamente que não é a voz do seu bom pastor. Então, nós precisamos aí saber essa diferença, né? Talvez você pode reconhecer falando em voz, você reconhece, depende de quanto tempo você já está com sua família, você vai conhecer bem, só de ouvir a voz do seu filho, de longe você já reconhece. O filho pode reconhecer a voz do pai, de longe, sem vê-lo. A mãe reconhece a voz do filho, o filho reconhece a voz da mãe, porque a voz, ela é muito importante, né? E nós identifica a voz do verdadeiro pastor. E nós podemos, então, como cristãos, como ovelhas desse aprisco, nós reconhecemos a voz desse pastor. Qual tem sido a voz que você tem dado ouvido, né? Essa é a grande pergunta. Que voz nós temos dado ouvido, né? A voz que estão soltas por aí, né? De vários lugares, de várias instituições, de vários lugares. Então, irmãos, ouça a voz de Deus. Como está indo as nossas vidas, nós vamos notar a voz que estamos obedecendo. Olhe para a sua vida, olhemos para as nossas vidas, né? Dependendo da situação que nós estamos vivendo a vida, nós podemos identificar que voz nós temos ouvido. Ouça a voz de Deus e mude, para que nós mudemos as nossas vidas, para que nós tomemos nova direção, porque o Senhor, a característica das ovelhas que ouvem a voz do Senhor, é que essas ovelhas, ela têm direção, elas sabem para onde que vão. Elas sabem a hora de parar, sabem a hora de andar, sabem a hora de descansar, sabem a hora de se alimentar. Então, essa é a primeira característica da ovelha que
ouve a voz do Senhor. A segunda característica, irmãos, está em João 10, 28, eu leio aqui, diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Então aqui nós podemos ver que a característica das ovelhas do Senhor, ela dá a salvação, aqueles que ouvem a voz do Senhor, têm a salvação. Essas ovelhas, o versículo 28 diz assim, eu dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, segurança, né? Vamos dizer assim, e ninguém arrebatará da minha mão. Outra segurança. Então, essas ovelhas, elas têm essa salvação, né? Lobo nenhum vai tomar, nenhum ladrão vai roubar, nós não vamos nos perder, porque nós temos essa direção que nós falamos, e agora nós temos essa salvação. Em nossos dias, muitas são as vozes que se levantam para anunciar caminhos de salvação, não é verdade? Venham, vocês serão salvos, né? Vozes que afirmam existir salvação, agora falando das diversos pensamentos, né? Vozes que afirmam existir salvação pela prática de boas obras, né? Você já não ouviu falar isso? A Bíblia não diz isso, né? Eu não estou dizendo que eu estou falando, mas eu sigo apenas o que a Bíblia diz, que através das boas obras nós não seremos salvos. Tem outros pensamentos que dizem que a salvação, nós podemos voltar a viver de novo, né? Ou seja, nós podemos reencarnar várias vezes, inúmeras vezes. Não é a voz de Deus essa, pode ter certeza, né? Se você for pesquisar, ver a palavra de Deus, ela não vai dizer sobre isso, né? Eu não estou dizendo de mim isso, mais uma vez eu digo, eu estou seguindo a palavra de Deus, né? Então, nós vamos ouvir várias vozes, e tem muita gente que já esteve conosco, e já ouviu essa voz, e já estão longe de nós, né? A primeira, então, é que pelas boas obras é salvo. A segunda é que você pode reencarnar e voltar inúmeras vezes, né? A outra salvação que você pode ter pelas meditações. Se você meditar muito, repetir várias frases 1000 vezes, né? Você se torna uma pessoa boa, você pode ser salvo por isso. Você dizendo aquilo diretamente, você pode, então, ser salvo. Isso não é a voz de Deus, isso não é a voz da palavra. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, vozes que anunciam a salvação até para quem já morreu, não é verdade? Então, claro que nós vimos isso também no Evangelho, mas Jesus falando isso, aqueles que o seguiram, como ele fez com Lázaro, por exemplo, né? Mas nós vemos que Jesus, o poderoso Deus, ele pode fazer isso sim, mas muitas das vezes as pessoas têm sido enganadas porque isso não tem acontecido por esses homens. Então, irmãos, tem vozes que anunciam. Essa aqui é interessante, olha só essa voz, ela é muito presente em nossos dias, estão aí na vida daqueles que não acreditam, né? Podemos chamá-los de ateus. Tem vozes que anunciam não existir salvação, a vida ou após a morte, né? Então não vá nisso, né? Não é a voz de Deus, ele diz que nós ressuscitaremos junto com ele. Então, irmãos, tem voz que você vai ouvir, não existe salvação. Isso é loucura. Lá no começo do Evangelho, as pessoas achavam loucura, né? Temos vida após a morte. Se você não acredita, peça a Deus. Eu acredito, irmãos, que esses dias eu estava lendo um livro e ele dava uma estatística, eu não lembro a estatística, mas ele fala de uma estatística que tem gente dentro da igreja que ainda não acredita na vida após a morte. Porque isso é loucura, né? Vida após a morte? Como assim? Né? Então tem gente que você vai ouvir vozes anunciando, olha, não vai nessa não existe vida após a morte, isso daí é um barco furado, não entre nessa, e aí então nós acabamos sendo ateus, né? Outras vozes anunciam que não precisamos nos preocupar com isso agora, não é verdade? Você é jovem ainda, vai trabalhar, vai se preocupar com a sua vida, não se preocupa com salvação, né? Deixa para depois. Dá tempo ainda, mas a Bíblia ela recomenda que nós não sabemos o dia de amanhã. Nós podemos planejar hoje, mas amanhã a gente não sabe. Então isso são vozes que nós vamos ouvir.
E essa não é a voz de Deus. A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Então essa é a voz de Deus, para nós prepararmos. Como que nós preparamos? Sendo bons cristãos, orando, lendo a Bíblia, se fortalecendo no Senhor, ouvindo a voz de Deus. Então nós precisamos nos preocupar, sim, com o agora, né? Porque o agora vai influenciar lá na frente, lá no futuro, quando o Senhor quiser encontrar com cada um de nós. Então, são todas vozes de engano que nós temos escutado nesses dias, né? E você vai ouvir, muito próximo de você, né? E nós, focado em Deus, focado na sua palavra, focado na sua voz, nós vamos dizer: não, essa não é a voz. Eu sou ovelha do aprisco, eu sei a voz que eu tenho que escutar. E então, se cuide com isso, né? Temos muitas vozes soltas por aí. E nós, se não estivermos ouvindo a voz de Deus, nós poderemos ouvir a voz do inimigo. E se nós não temos conversado com Deus, essa voz, ela pode então atrapalhar a nossa salvação. Então, irmãos, a característica das ovelhas que ouvem a Deus, elas têm direção, elas têm salvação. Qual o valor que temos dado a essas vozes, né? Como nós já perguntamos. As vozes que nós ouvimos por aí, essas vozes que nós já falamos, contra a palavra de Deus. Nós queremos então dizer que se você é ovelha do Senhor, é ovelha do aprisco, se você ouve a voz de Deus, você tem direção, você tem salvação. Finalizando, aplicação para a vida cristã, eu gostaria de dizer que tem um hino, uma música, um cântico, né, que nós vamos ver depois, ele é Jesus e Aliança. Vale muito a gente observar essa letra, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, acontece isso daí, que nós vamos colocar. Olhando agora, então, para a música, olha só o que ela diz. Hoje, a música é Jesus e a Aliança, diz assim: hoje ele te chama para quê? Ele está chamando. Você está ouvindo a voz dele? Para que nós deveremos ouvir? Para renovar, né? As nossas vidas precisam de renovação. Hoje ele te chama para restaurar a vida também, que nós precisamos de restauração em nossas vidas. Hoje ele te chama para quê? Para dele derramar o quê? As bênçãos, as misericórdias, a bondade, tudo aquilo que Deus tem para nós. E nós então precisamos ouvir a voz do Senhor. Ele nos chama em todos os momentos das nossas vidas. Nós precisamos ouvir essa voz desse Deus que nos chama. Então, ele te chama para renovar, restaurar, e ele quer derramar dele nas suas vidas. Vamos então, para concluir, vamos voltar aqui, ler Hebreus 1, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor, quando ele está falando em ouvir a voz do Senhor, né? Diz assim, Hebreus 1, de 1 a 4, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos que, quanto herdou mais excelente nome do que deles. Nós podemos ver aqui que Deus, então, ele está falando aqui já dos profetas, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, então, falou Jesus, ou falou Deus, pelo seu Filho Jesus. Então, nós podemos ver que o Senhor, ele continua falando conosco, nós precisamos ouvir a sua voz. Ainda um texto aqui mesmo, em Hebreus capítulo 2, de 1 a 4, nós podemos ver a palavra do Senhor dizendo assim, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram,
dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então esse texto aqui, irmãos, fala que Deus continuou falando que nós não podemos negligenciar essa salvação. E aí o versículo 4 ele diz que não apenas falou, mas teve testemunho também, sinais, prodígios e vários milagres. Então nós cremos na voz do Senhor, não só porque ele disse, mas porque também houve a manifestação dessa voz, né? Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, seja curado e foi curado. Ele disse, seja salvo e foi salvo. Então o Senhor não só está falando, mas se cumprirá a voz do Senhor no decorrer dos tempos. Que o Senhor abençoe a sua voz, que chegue essa voz aos nossos corações e que o Senhor fale conosco no seu dia a dia. Amém, irmãos? Ouvindo a palavra de Deus, irmãos, caminhamos agora para o encerramento. Vamos, então, estar orando. Eu gostaria de orar agradecendo, a Deus pelos 33 anos da igreja, por tudo aquilo que nós realizamos já, por aquilo que nós vamos realizar. Que Deus esteja no comando sempre, que a gente não possa esquecer que Ele é a rocha, e que Ele que conduz a igreja, que Ele que é o dono da igreja, que Ele que nós planejamos e Ele aprova ou não. Então, nós seguimos esse Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, então, nessa noite, nós podemos, então, orar dessa forma, agradecendo a Ele pela bondade dEle para com a Quinta Igreja. Vamos orar, então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos conduz. Senhor, queremos que o Senhor seja a bússola da nossa igreja, dando a direção para cada um de nós, para que nós possamos, ó Deus, a cada dia também ouvir a sua voz nesse lugar e sairmos daqui, ó Deus, edificados, consolados. Deus, sairmos daqui corrigidos, Senhor, pela Tua palavra também. Muitas das vezes somos exortados e nós, ó Deus, nos consideramos filhos e como filhos, nós consideramos exortados e alegres porque o Senhor se importa conosco como Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo em que essa igreja está com as suas portas abertas para as pessoas entrarem aqui, ó Deus, e saírem daqui, Senhor, prontas para servir a Ti, prontas, ó Deus, para enfrentar as dificuldades aí fora, porque nós sabemos que são muitas, Pai. Nós queremos Te louvar neste aniversário, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor. E que domingo, Senhor, possamos estar prontos, ó Deus, também para louvar e cultuar o Teu nome, Pai. Não apenas domingo, mas todos os dias da nossa vida, Senhor, para que possamos, ó Deus, nos alegrar com todos os nossos irmãos. Agradecemos porque nós chegamos até aqui, porque o Senhor quis, da forma que chegamos, Senhor, dentro do nosso limite, e que nós, ó Deus, possamos também seguir em frente, buscando fazer a cada dia o melhor, como corpo de Cristo, como uma igreja unida, possamos enfrentar as nossas dificuldades. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos, irmãos, para louvor e glória do nosso Deus, ouvirmos o hino de número 109, O Bom Pastor. Sem tristeza e sem temor,
queremos nos despedir nesse momento, relembrando aqui 2 avisos importantes, irmãos, que nós teremos culto no sábado, às 19 horas, ou seja, 7 horas da noite, e no domingo, com batismo e profissão de fé, esse culto será às 18 horas, tá bom? Então não confunda, não. Sábado, por motivo de trabalho de alguns irmãos, né, de alguns afazeres, eles precisam correr para chegar até o culto, e nós vamos então colocar o culto para as 7 horas, 19 horas. E no domingo permanece o culto às 18 horas, com reunião do conselho e com os irmãos que vão fazer batismo e profissão de fé às 17 horas, reunião do conselho às 17 horas. Fique com Deus, Deus abençoe, nos dê um término de semana na presença dEle.